Prezadíssimos irmãos, vamos iniciar nossas atividades desta noite, essa quarta-feira. E para aqueles que nos assistem em qualquer parte da Terra, graças à internet, nós sempre informamos que estamos no Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, Santo André, São Paulo, Brasil, porque temos pessoas espíritas brasileiros ou não, em quase todos os países. De tal forma que estendemos a todos esses irmãos que nos sintonizam neste momento a paz do Senhor, a proteção dos bons espíritos e do nosso Pai Celestial. Que assim seja, graças a Deus. Nós estamos seguindo o livro Vinha de Luz, uma série de livros de Emmanuel, exclusivamente para analisar as palavras de Jesus. Eu sempre coloco uma frase inicial de algum dos apóstolos ou daqueles espíritos da época que foram luminares, acompanharam a tarefa de Jesus. Então está aqui uma anotação de Lucas, do capítulo 12, que fala sobre a avareza, a soberbice, mão fechada. Falam até em mão de vaca, porque você vê que vaca não tem mão, né? Tem a pata, né? Podia ser pata de vaca, mas é uma coisa que foi criada assim, ao longo da vida, a questão da preocupação com o dia de amanhã, guardar o dinheiro, poupança. E é isso que nós vamos analisar, isso do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista espírita. Então a frase de Lucas diz assim: e disse-lhes Jesus, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. A vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Então, não é uma análise da pessoa, do seu caráter, da sua vida, pelos bens que possui, pelas propriedades. Pode ter, sim, poder temporário na terra, por causa das nossas limitações, das nossas imperfeições. Então, nós temos esse tipo de pessoas. Não é tão comum, não. Existe, sim. Pessoas que se dizem assim, eu penso muito no futuro, na economia, nos meus filhos. Mas Jesus disse, a cada um basta a sua aflição, a cada dia basta a sua própria dificuldade, problemas, lutas, que nós não deveríamos fixarmos assim, viver o futuro. E tem um ditado popular que diz que o futuro a Deus pertence. Você faz plano para daqui 20 anos, mas você pode desencarnar daqui 2 anos, 3 anos. Então, como é que nós devemos viver? Porque aqui fala assim, né? Porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Porque tudo isso faz parte de um processo evolutivo de experiência, de aprendizado, é uma escola. Então, a visão, o entendimento da reencarnação modifica completamente todos esses conceitos nossos da Terra, humanos. Qual é o nosso futuro?
Que futuro estamos falando? De que futuro estamos falando? Desta existência? É curta. Mas o que é ser encarnado na Terra? Para que a gente veio? É uma sequência dentro da evolução. Então, há uma meta, um projeto para cada ser, para cada criatura. É tudo planejado. Em sânscrito, eles chamam de karma. É uma palavra que era escrita com K e agora já está portuguesada nos nossos dicionários. Só que ali diz que é destino. O karma não é bem o destino. É semelhante. Lembra muito, mas não é exatamente. Porque esse acúmulo de experiências passadas, aprendizado, família, guerra, miséria, fortuna, tudo que representa os estados transitórios. Tudo isso é passageiro. Quantas guerras tivemos? O que nós aprendemos com elas? Qual foi a utilidade dessas guerras? Então, o Espírito, como disse Jesus, sopra onde quer. E a gente não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Por quê? Porque isso depende daquilo que nós chamamos de karma. Karma quer dizer destino, aquilo que nós estamos programando, aquilo que nós temos como encargo, como responsabilidade. É a soma, é a sequência das múltiplas existências. Então, cada existência, nós formamos uma espécie de destino, que são nossos atos. Os nossos atos é que vão direcionar nosso futuro. Há um ditado que diz que quem planta vento, colhe tempestade. São ditados populares que têm alguma sabedoria. E essa questão de plantar e colher é uma imagem muito utilizada nesse sentido, de que nós colhemos o que plantamos. Aliás, é Paulo que fala a respeito disso, numa das epístolas. E na vida prática é isso mesmo. Nós colhemos exatamente o que plantamos. Nós plantamos, vamos dizer, alface, a colheita fatalmente é alface. Nós sabemos que é assim. A vida nos mostra, no dia a dia, na prática, a questão dos frutos, a semeadura, a colheita. Então, a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, que se resume na palavra karma, significa exatamente isso. Nós falamos muitas vezes que a Terra é um planeta atrasado, muita violência, muitos crimes, e ultimamente parece que isso está se acentuando, mas é porque aumentou a população e a divulgação. Porque os crimes que aconteciam em outros países, na Europa e mesmo no Brasil, lá pelos sertões afora, não eram divulgados. Porque não tinha ainda uma mídia como temos hoje, forte. Está acontecendo nos Estados Unidos, nós já estamos vendo aqui, o edifício pegou fogo lá, todo mundo acompanhou daqui como se estivesse lá. Então, isso nos leva à conclusão de que o mundo de hoje é muito pior do que o passado. Não. A população era bem pequena.
talvez 20%, 30% do que estamos tendo hoje. Então, o crime está na proporção da habitação, do volume de gente. Agora, é claro que, segundo a doutrina espírita, tem havido uma oportunidade para espíritos recalcitrantes que estão há muitos anos, talvez séculos, nas regiões inferiores do plano espiritual, uma chance, porque a Terra vai mudar de posição, de grau, que agora está classificada como um planeta de expiação e provas. Expiação é resgate. Provas são testes para saber como estamos. Porque muita coisa que ocorre conosco não é que nós devemos, não estamos pagando nada, estamos sendo testados para ver as nossas condições, a nossa força, a nossa capacidade, de tudo aquilo que nós assimilamos durante a vida. Então a vida passa a ser vista de uma outra forma, por causa dessas informações, desses esclarecimentos fundamentados na doutrina espírita. É uma filosofia que tem um lado científico, filosófico, porque abrange esses três ramos do saber. Então, é uma doutrina que não é propriamente uma religião como o mundo apresenta, como o mundo entende. Nós temos, assim, é uma ciência, é uma filosofia de consequências morais que leva a essa conclusão. Porque o que trata da parte moral na Terra é a religião. Então ele assumiu esse aspecto de religião, mas não é propriamente uma religião no sentido lato da palavra. A palavra certa, correta, que nós temos é o cristianismo. Os espíritas são cristãos, os evangélicos são cristãos, os católicos são cristãos. E outras doutrinas baseadas no Evangelho de Jesus, denominamos cristãos, seguem o Cristo. Só que na Terra tivemos essa classificação social diferente e provocou o quê? As religiões não unem as pessoas, separam. Os católicos não estão aqui. Estão na igreja Santo Antônio, ali atrás. Os budistas estão nos seus templos. Os umbandistas estão lá no seu terreiro. E assim por diante. E apesar de tantas religiões, há pouca religiosidade, espiritualidade. Porque o entendimento de religião nem sempre é compreendido. A palavra vem do latim e quer dizer religação. É religar a criatura com o Criador. Mas quando e onde nós desligamos do Criador? Existe isso? Nós, um dia, uma hora, um tempo, de espaço, a criatura humana se desligou do Criador e agora a religião vai retornar ao caminho. Não é assim que entendemos. Jesus disse, vós sois deuses. O reino de Deus está dentro de vós. Não adianta ficar procurando nas religiões, dos templos. Não. É aquilo que vocês são, que conquistaram. Nós chamamos de consciência. Mas a gente não sabe exatamente o que é consciência. Não temos uma definição clara, absoluta. Temos informações, definições
vocabulário, né? Dicionário, mas exatamente no sentido mais profundo espiritual, o que seria consciência? Aquilo que é a verdade. Um conjunto de palavras que, somando tudo, talvez chegue a uma conclusão, que é um estado de espírito, é um tribunal que ao mesmo tempo julga, porque muitas vezes nós mesmos concluímos a questão da justiça. Nós sentimos quando há uma injustiça. E sentimos também quando é feita uma justiça. Só que nós desconhecemos as causas. As causas. Por que esse indivíduo é ladrão? Por que esse indivíduo é assassino? Por que esse outro indivíduo é viciado em drogas? Cada um tem a sua história. Cada um tem a sua biografia. E essa biografia do espírito, não é do corpo. Nós estamos homens, estamos mulheres, estamos criança, estamos idosos, mas nós não somos. São fases que nós atravessamos ao longo da existência como espírito imortal. É uma trajetória longa, que a gente não sabe. Dentro do calendário, séculos, anos, milênios, a nossa idade espiritual. Sabemos que nós estamos vindo dos reinos inferiores, a lei da evolução, evolução das espécies. Chegamos ao nível de humanos. Mas a vida não termina aqui. O processo não acaba aqui. Quando fala aqui de avareza, é o medo da miséria, do infortúnio, pensando, os meus filhos não devem passar o que eu passei. Eu não quero que os meus filhos sofram o que eu sofri. Mas cada um tem um karma, tem um destino. A gente pode prover de valores, de recursos materiais, mas não recursos espirituais, a não ser através do exemplo, da informação, do conhecimento. Eu sempre cito um detalhe que aconteceu comigo e com meu filho. Foi ali na General Glicério, esquina com a Bernardino de Campos. Um jovem, um senhor, talvez 30, 40 anos, não tinha as duas pernas. E ele tinha uma espécie de rolemã, e com as mãos ele vai caminhando. Pedia esmola. Ele ficava muito tempo aí no farol, perto da prefeitura. O meu filho tinha 3 anos, mas ele acompanhava a evangelização, acompanhava o Evangelho no lar. Então ele ouvia muito essa palavra, reencarnação, karma, causa e efeito, essas coisas. E ele me puxou pelo braço, eu falei, o que foi, filho? Apontando com o dedinho, né? Falei, o que é? Sim, aquele homem, né? O que será que ele fez com as pernas na outra vida, hein, pai? Falei, nossa. Ele assimilou bem o conceito. O que ele deve ter feito com as pernas na outra vida para nascer sem perna? Ou sofrer um acidente e as pernas serem amputadas. Então, essa conclusão é quase que veio do subconsciente da gente. O senso de justiça. Todos nós temos um senso de justiça. A gente vê um ato e já sabe que aquele ato é bom, não é bom, é indiferente. Você vê alguém judiando de um animal, você fala, mas olha que estupidez, olha que você batendo no pobre animal. A gente muitas vezes fica indignado. Eu vendo uma corrida de charretes, não sei aonde. E o sujeito batia no cavalo, para ele correr mais. O cavalo já estava espumando. E ele batendo,
Quer dizer, o animal que o atende, o serve, ele devia amar. Está dentro desse contexto de Francisco de Assis, de Jesus. Esses seres chamados inferiores, que nos servem, essa que é a verdade, que nos servem, nós exploramos, nós devíamos amá-los. A pessoa ama o cachorrinho, o gatinho que não faz nada que possa nos prejudicar, mas veja que ele sabe quem é o dono, a quem ele deve mais respeito, mais atenção. Eu vou visitar alguns parentes meus que têm cachorro, vou sempre lá. Eles me conhecem. E aí, eu fulano, chamo pelo nome, ele faz assim, tal, dá uma voltinha e vai embora. O dono chega, nossa senhora, ele vai correndo, pula no colo, é aquela coisa. Mas ele sabe distinguir uma coisa de outra. Ele tem sentimentos. Ele tem afeto. E até hoje nós não conhecemos ainda profundamente a alma dos animais. Tem muita gente que não acredita que o animal tem alma, mas nós temos a comprovação pelas mensagens, pelos livros psicografados que os espíritos escrevem e falam a respeito dos animais no mundo espiritual, daqueles, inclusive, que eles estiveram na casa deles e que estão com eles. Tem um filme que mostra isso, aquele cachorro dálmata, A Morte, como é que chama? Como chama o livro, o filme? O Amor Além da Vida. Acho que é isso aí. O Amor Além da Vida. Que a mulher dele se suicida. Aquele ator que morreu há pouco tempo, né? É interessante aquilo. Ele encontra o cachorro, acompanha a família no mundo espiritual. E é um filme comum, não é um filme espírita, não tem nada a ver com o espiritismo. Mas aí já deixa essa noção de que eles são seres inferiores ao ser humano. Não tem raciocínio, mas eles evoluem. As plantas evoluem. Então, todos os reinos da natureza estão nesse mesmo processo de evolução, de transformação. O que é avareza? É o egoísmo em pessoa. Eu preciso garantir o meu futuro. Eu não posso passar necessidade, não devo passar necessidade. Então, eu tenho que juntar em detrimento de uma causa, em detrimento da própria família, sacrificando às vezes, e amanhã ele morre. Então, Jesus, proclamando no Evangelho, de que adianta para o homem, de que vale ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que ele fala, perder a sua alma? É o futuro, como espírito. Quando você perde o corpo, você vira espírito. O espírito é uma alma reencarnada, né? Olha, é uma alma que está reencarnada. Deixou o corpo, volta à condição de espírito. Mas você não perde a sequência. Tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você armazenou de conhecimento, de experiência de vida, você carrega com você. É o nosso patrimônio. E Jesus falou que essa riqueza, ou esse acervo, o ladrão não rouba e a traça não corrói. Ninguém pode nos tirar. Ninguém pode. Os conhecimentos são a nossa propriedade verdadeira. Porque nós podemos carregar conosco onde quer que estejamos, em qualquer época, em qualquer plano da vida. É nossa conquista. Tudo mais é transitório. Então, esse aqui está juiz, aquele está militar, aquele está operário, aquele está
Nós estamos, mas nós não somos isso. Ele está sacerdote, esse está espírita, aquele está materialista. São estados passageiros, condições do espírito. Daí nós entendermos que o céu e o inferno não são lugares. A moça que trabalha lá em casa, ela é presbiteriana, ela fala, não, o inferno existe sim. Aqueles que não acreditarem na palavra, aqueles que não seguiram o Evangelho de Jesus, a Bíblia, não sei o quê, não terão salvação. Eu falei, mas salvação do quê? Do inferno. Então veja que a interpretação é totalmente diferente, porque para nós o inferno não é um lugar. O diabo é um estado, é alguma coisa. O que é o diabo? Está numa representação simbólica de chifre, tal. Mas, na verdade, isso tudo está representando condições transitórias do espírito. Tem aquele que está no inferno já, aqui na Terra. Não precisa ir para lugar nenhum. O inferno está dentro da gente. É o remorso, a cobrança, o sofrimento, a dor. Numa família tem gente feliz, tem gente mais ou menos, e tem gente totalmente infeliz. Mas por que não é todo mundo igualzinho, né? Um é feliz, todos são felizes. Mas tem algum lá que, dentro dele, a alma, o espírito, é outro. É diferente. Nós não somos cópias uns dos outros. Cada um tem sua vivência, sua experiência, o acúmulo de experiência, aprendizado. Por isso que Jesus falou a respeito da felicidade, que a gente vai buscar a felicidade exatamente onde ela não está. Tem muita gente que diz que o dinheiro traz felicidade, outros dizem não traz felicidade. E teve uma propaganda de, se eu não me engano, era de cigarro naquela época, faz muitos anos. O dinheiro não traz felicidade, manda comprar. Mas não compra. Como se vai comprar felicidade? Quantas pessoas ricas, bem posicionadas, se matam? Você fala, mas como? Se matou? Fulano? Qual é o motivo? É lá dentro. E a consciência dele, ele sabe, ou não sabe, tem aquela tendência, sente aquela angústia, aquela vontade de morrer, mas não sabe a causa. A causa está lá atrás, no passado. Por isso que a reencarnação explica a justiça divina. Por que nós precisamos reencarnar? Porque exatamente fecha as portas de todas as existências, fica em branco, fica armazenado lá nos porões do espírito, a gente não, tem vários nomes, né? Inconsciente, subconsciente, a psicologia dá outras atribuições. Mas é exatamente a lei de causa e efeito. Essa causa foi gerada lá atrás. E essa causa é a tal de semente, é a planta, a semeadura. Toda vez que nós emitimos uma vibração, um ato, uma vontade, manifestamos um ato que se resume numa ação, ele vai ter uma reação, chamada karma, lei de causa e efeitos. Mas como é que você se livra disso? Que o vulgo, né, chama de pecado. Como é que você se livra disso? Em contraposição, um ato de bondade. Porque aquele ato de maldade, aquele não tem jeito de ser destruído.
você pode compensar. Você pode compensar. Porque são energias, são forças. Então, aquela energia boa vai se misturar naquela energia má e vai diminuir, vai diluir, de tal forma que suaviza, diminui a reação. Diminui a reação. E se a bondade for maior do que a maldade, além de absorver toda a maldade, ainda você tem um saldo positivo. Muitas vezes a gente diz assim, mas é engraçado, né? Este mundo é esquisito. Olha que fulano é uma pessoa honesta, trabalhadora, sofre, tudo de ruim acontece com ele. E olha fulano, que é um malandro safado, a gente sabe, conhece a vida dele, prosperando aqui na Terra por enquanto. Nós não vamos acompanhar o futuro dele e saber como ele vai reencarnar, onde ele vai reencarnar. Muitas vezes nós falamos assim, mas olha, como sofre aquele povo. Será que Deus não tem sentimento? Jesus não tem sentimento? Se nós que somos seres assim tão pequenininhos, nos incomodamos, sofremos, fala assim, não, mas que dor, meu Deus do céu, como é que pode, Senhor? Ó céus! Como é que pode sofrer desse jeito essa criaturinha? Nascer já com série de problemas. Tem uma menininha que canta na internet, a gente vê, mas ela tem todos os pés desconjuntados, não sei se vocês já viram. É tão uma vozinha bonita, boa, pode ser uma futura cantora. Mas ela está toda desconjuntada, sabe? Até as pernas viradas para dentro, uma coisa assim. Qual é a história dela? Por que nasceu assim? Por que nasceu assim? A lei de causa e efeito, a semeadura e a colheita. Então, o inferno seria essa condição espiritual, e não um lugar. E o diabo? Quem é o diabo? Quem criou o diabo? E ele tem muitos ajudantes, muitos auxiliares. Não é? Tem os capetas. Não é verdade? Tem aquele exército de... São todos aqueles que fizeram maldade e que se juntam a Satanás. Então, é uma figura simbólica que representa, mas isso é o ser humano. Quando Jesus falou que o reino de Deus está dentro de nós, eu não sei por que ele não falou assim, e o inferno também. Porque ele devia ter acrescentado isso, mas eu acho que ele pensou assim, eles vão descobrir. Porque se o reino de Deus está dentro deles, o oposto, que é o oposto ao reino de Deus? A ausência dele causa o quê? Ele sabia o que estava fazendo. Embora o assunto seja a avareza tem vários sentidos, vários significados. Mas, no fundo, é o egoísmo. Eu quero para mim, minha segurança. Eu e os meus. Eu e os meus. Eu preciso garantir o futuro deles. Ele não está pensando assim, não, essa causa é muito boa, eu vou ajudar. Eu vou ajudar essa causa, é muito boa. Humanitária, amor ao semelhante. Não, mas e meus filhos, como é que fica? Os meus, esse meus grifado assim, né? Mas quem disse que eles são seus? Eles estão seus, mas não são seus. Nossos filhos não são nossos filhos. Hoje ele nasce na nossa família, mas amanhã nasce em outra família. E aí como é que fica com tanto dono? É meu filho? Não é meu filho? Puxa para lá, puxa para cá, não. Não é de ninguém, é de Deus. Todos somos filhos de Deus. Esse sim é o Pai.
o Criador. Porque os pais nos dão o quê? O corpo, a oportunidade, a reencarnação. Já é uma grande coisa. Mas a alma, o espírito, esse vem de Deus, né? De Deus ou do Criador, dê o nome que quiser. Em português nós falamos Deus, mas em outras línguas tem outros nomes. A verdade é que tem alguma coisa, que o nosso vocabulário é muito pobre. Nós não temos uma palavra que possa definir a grandeza desse ser inteligente. Porque quando você fala em Deus, o que você figura? O que vem na sua mente? Natureza? Uma cachoeira, uma montanha, um rio, uma laranjeira carregada de frutas, uma macieira cheia de frutas. Natureza. Então, a gente vê na natureza assim, uma espécie de corpo físico de Deus, vamos dizer. Não é? Nós somos o quê? Um pedaço de Deus? Vós sois deuses. O reino de Deus está dentro de vós. Muita sabedoria, viu, gente? Muita sabedoria. A interpretação dos evangelhos, as palavras de Jesus, são de uma sabedoria que incrível. É incrível. Com pequenas palavras, com poucas palavras, ele define toda um arcabouço intelectual, filosofia e tudo. É impressionante. A cada um será dado segundo suas obras. Ele está definindo exatamente o porquê das coisas que nos acontecem. A cada um será dado segundo suas obras. Mas o que são as obras? Tudo que eu faço, que eu penso, que eu realizo. Toda e qualquer manifestação, qualquer gesto. Se eu passo a mão na cabeça do Clóvis ali, na careca dele, é uma coisa, tem uma vibração X. Mas se eu chego e dou um tapa no rosto dele, tanto a reação dele como o meu ato está registrado, mas com que vibração? Não é? Então, o Espiritismo estuda bem isso, a lei das vibrações, ação-reação. Então, daí Jesus tem chamado a atenção da gente, tomar cuidado com aquilo que nós pensamos. Mas o pensamento não é nenhuma ação, não causa nenhum dano, causa. Ele é o projeto de um ato, que pode ser futuro. Aquilo está dentro de você. Você terá a capacidade de, provavelmente, realizá-lo. Porque ele está no seu inconsciente. E nós pensamos mal. Nós julgamos. Você olha e fala, pois é, está vendo? Essa pessoa, e aponta com o dedo, né? Já estamos julgando. Quando a gente se dá conta, já julgou. Você fala assim, ai meu Deus do céu. Não tem nada que saber da vida dele, é problema dele, não tem nada com isso. Meu Deus, por que eu estou falando isso? Por que eu estou pensando isso? É a nossa natureza, é o nosso estado de evolução. Agora, de acordo com as reações que vêm pelos nossos atos, aí vou colher um aprendizado, uma dor, dependendo do que eu plantei. O que você fez é bom? É bom. Então, o retorno vai ser bom. O que você fez? Uma maldade. Prejudiquei. Então, se prepara, porque quem com ferro fere, a lei, causa e efeito. Então, ele pede aqui para guardar cuidado. E disse-lhes Jesus, acautelai-vos e guardai-vos da avareza.
É uma recomendação. Cuidado, porque a gente tem as coisas, mas podemos perder essas coisas. Porque, na verdade, elas não nos pertencem como uma propriedade definitiva, efetiva. Quer dizer, não tem quem tire, não tem nada que tire. Não, tem. Quando você morre, você leva o quê? O que a gente leva da terra? Aquilo que a gente fez, os nossos atos. Os nossos atos. Somado todo vai dar uma soma. E essa soma está ligada no plano que nós vamos ficar. É uma lei da afinidade. Tudo isso é automático. Que nós falamos que se Deus quiser, se Deus... Não, Deus não tem nada. Não é assim que funciona. Ele não está ali para dizer assim, mas eu estou de olho no Camilo. Ele vai ver o que vai acontecer com ele. Não, isso não existe. O próprio Camilo cria sua aura de defesa e sua área de abertura para entrar o mal. Dá para perceber isso? Dá para entender? Dá? Levanta o dedo. Não, porque às vezes a gente está falando, porque está tão enfronhado nisso e pensa que todo mundo está ligado, né? Está ligado e fala assim, não, eu estou entendendo. Ou seja, aquilo que ele falou lá, não consegui entender, não consegui assimilar. Pode perguntar. Depois, tá? Agora, depois. Pode me perguntar, dizer assim, escuta, você falou um negócio lá que eu não entendi. Daí a gente tem que fazer as coisas. Está passando hoje. Já está na hora? Como diz o caboclo, a gente garra para usiar, né? Esquece da vida. É isso aí, gente. Muita coisa a gente podia falar ainda a respeito, mas temos que seguir as regras da casa e também respeitar o horário de cada um. Vamos fazer a nossa vibração. Lembrando que a nossa mente poderosa, a nossa mente produz uma energia que vai atuar na direção segundo a natureza dela, né? A natureza do sentimento, do pensamento. E nesses dias que nós estamos vivendo aí com a transição do Papa Francisco, que foi um homem de bem, uma pessoa humilde, naturalmente, ele sempre pedia para a gente orar por ele. Mas isso a gente sabe que é uma condição natural da modéstia, da humildade da pessoa, né? É um espírito que cumpriu a sua missão, retornou à pátria espiritual de onde veio, e naturalmente ninguém recebe uma reencarnação desse tipo se não tem as condições, a estrutura, né? Então se trata de um espírito evoluído para ser atraído para essa função. O mundo católico, principalmente, está consternado, mas para ele foi bom, chegou a hora, cumpriu sua missão. E nós vamos lembrar também daqueles irmãos ou irmãs que estejam na nossa relação, que conheça, passando por sofrimento, necessidade, por dores, por uma expiação qualquer. Inclusive nossa família, nosso lar, rogamos a bênção de Deus
dos bons espíritos, abençoar nossa casa, nosso lar, nossos familiares. Costumamos também fazer uma visita aos doentes. São muitos espalhados por esse planeta todo. Nós oferecemos a energia e os espíritos aplicam onde há necessidade, onde há merecimento. Nós emitimos a energia do amor, da saúde, da paz, rogando a Deus que nesse imenso armazém de forças benéficas, de onde nós retiramos uma parte e distribuímos com os nossos irmãos da Terra, encarnados ou não, porque também há muitos sofredores do mundo espiritual e eles estão também envolvidos nas nossas orações. Que o Pai abençoe essas criaturas, dando forças, coragem, energia para superar suas provações, suas dificuldades. Pelo mundo, governantes, a paz do mundo tão necessária, o mundo tão carente de paz, sempre ameaçado, as guerras, as vinganças que pairam sobre nossas cabeças, de tal forma que, juntando nossos pensamentos aos nossos irmãos espirituais, oferecemos do nosso coração essa energia, a nossa mente, a fraternidade, a tolerância, emitindo o perdão. Se existir alguém, alguma pessoa que não temos simpatia ou temos alguma dificuldade de amar, de aproximar, mentalmente a gente vai emitir essa vibração fraternal, tentar diluir essa energia nefasta, essa energia ruim. E no lugar dessa energia ruim, colocamos o amor fraterno, o perdão. Agora só agradecemos a nossa vida, nossas famílias, nosso trabalho, tudo aquilo que recebemos em favor do nosso progresso espiritual. Que assim seja.